Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai estudar as funções químicas. As substâncias, que têm propriedades semelhantes, elas vão ser agrupadas, né, e vai dar o nome a esses grupos de funções químicas. Então, todos todas as substâncias que fazem parte de um grupo, ou seja, de uma função química, ela tem que ter as características, propriedades semelhantes. O funcionamento delas semelhante, ok? Então, a função inorgânica é o que a gente vai falar hoje. As funções inorgânicas, as principais ácidos, bases, óxidos e sais, né? Então, a princípio, o primeiro grupo que a gente vai estudar são os ácidos. Os ácidos, eles produzem o cátion H+ em água, ou seja, eles têm um hidrogênio que vai se ionizar, formar o íon H+ na água. Então, quando você dissolve o ácido clorídrico na água, vai ficar o H+ e o Cl- separado. Então, ele vai ionizar e separar o H do resto da molécula do composto. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Por que isso é notável? Porque substâncias ácidas, elas são molecular, está fazendo ligação covalente. Então, na água, só substâncias iônicas que formam íons. E os ácidos, eles têm essa propriedade de formar íons também na água, como se funcionasse como se fosse uma substância iônica, só porque a ligação deles é covalente. Isso acontece por causa da força da água, a força de atração da água pelo hidrogênio do ácido. Identifica-se um ácido com a presença de H+ no lado esquerdo da fórmula. Então, sempre ele vai começar com o hidrogênio do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho o H2SO4. A água começa com hidrogênio também, H2O, mas ela não é ácida, porque ela é neutra. Ela está no intervalo entre ácido e base. As principais características dos ácidos são sabor azedo, em geral eles são tóxicos e corrosivos. Conduzem eletricidade em solução aquosa, ou seja, como a gente falou, ele vai formar os íons aqui. E quem conduz eletricidade na água são os íons das substâncias iônicas e dos ácidos. Mudam a cor de certa substância, indicador ácido-base. Existem vários experimentos em que mostra que quando você coloca essas substâncias, né, que são indicadores ácido-base, se ela estiver no ácido, ela vai ficar de uma cor, e se ela estiver na base, ela vai ficar de outra cor. Então, a solução que contém o ácido, se você colocar um indicador, ela vai ter uma cor característica. Essas cores a gente não fala porque são vários tipos de indicador. Cada indicador vai mudar a cor da solução de forma diferenciada. Por exemplo, existe aquele que faz com suco do repolho roxo. Quando fica no ácido, ele fica meio rosado. E quando fica na base, ele fica verde. Então, cada indicador vai indicar cores diferentes. Então, não dá para a gente saber todos. Cada um vai vir com rótulo indicando qual a cor que fica no ácido e qual a cor que fica na base. Reagem com base formando sal e água. Então, todo ácido ele vai ser neutralizado pela base, vai formar um sal e água. Os dois são neutros, não são corrosivos. Então, quando um ácido sulfúrico cai lá na indústria, vem com a soda em cima, que os dois, né, são dois bastante corrosivos, eles vão brigar e vão virar nada, vão virar sal e água, que não é corrosivo. O ácido sulfúrico, então, como eu já disse aqui, ele é um produto químico mais utilizado na indústria. Por isso, até o consumo de ácido sulfúrico, ele mede o desenvolvimento industrial de um país.
É corrosivo e muito solúvel em água. É usado em baterias de automóveis, então a solução do ácido sulfúrico é aquela solução de bateria que o pessoal é tão conhecida. E bem corrosiva, né? Ela é também utilizada na produção de fertilizantes, de compostos orgânicos, na limpeza de metais e também ligas metálicas. Quando ácidos, né? Aço, por exemplo, é um exemplo de liga metálica, que a gente falou na atividade anterior. O ácido clorídrico, né? Ele é o principal componente do suco gástrico, né? Do nosso estômago. E ele é muito corrosivo, né? O ácido clorídrico puro, ele é um gás, né? Na verdade, a gente só fala ácido quando está dissolvido na água. Então, a gente fala o HCl puro, né? E aqui é o HCl puro. Ele é um gás e muito corrosivo e tóxico. Ele também, a solução dele é chamada de ácido muriático, né? Que é o ácido clorídrico impuro. Ele é utilizado na limpeza de cerâmica, né? Quando eles colocam no chão e está muito sujo, eles vão limpar. O ácido fluorídrico é utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros em automóveis. O ácido nítrico. Ácido nítrico, né, é tóxico e corrosivo, utilizado na produção de fertilizantes e de compostos orgânicos. Então, na maioria dos ácidos, eles são muito utilizados na indústria, né? Agora, esses ácidos, eles vão receber nomes, né? Eles vão ser classificados de acordo com a presença ou não de oxigênio. Se ele não tem oxigênio, são os hidrácidos. Então, HCl, HBr é classificado como hidrácidos. E oxiácidos são aqueles que têm oxigênio. Então, ácidos oxiácidos são os que têm a presença de oxigênio na sua molécula. E também é classificado de acordo com o número de hidrogênio ionizáveis. Quantos hidrogênios que vão ser solúveis em água, né? Então, quando ele tem um hidrogênio monoácido, então ácido clorídrico, ácido nítrico, quando ele está dissolvido na água, ele vai liberar só um hidrogênio. Ácido sulfúrico e ácido carbônico, ele vai liberar 2. Ácido fosfórico e ácido bórico vai liberar 3. Então, triácido, diácido, tetraácido, quando ele libera 4. A força ácida é o grau, está ligada ao grau de ionização, né? Então, os hidrácidos mais fortes que existe é o HCl e o ácido bromídrico. Ou seja, só tem 2 que são fortes, que não possuem oxigênio, hidrácido. O HF, que é o ácido fluorídrico, ele é moderado. Os demais são fracos. Então, os ácidos que não têm oxigênio, eles são ácidos fracos, né? Pouco corrosivos. E os oxiácidos, eles dependem dessa fórmula aqui para a gente indicar o número de hidrogênio ionizável para a gente saber qual que é forte e qual que é fraco. Então, aqui a fórmula é o H é a quantidade de hidrogênio, o E é o elemento químico, o O é o oxigênio, né? Então, o A indica esse número de H e o B indica o número de oxigênio, tá? Então, a fórmula é B menos A. Então, você vai ver é a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Se você fazer a conta, né? Aqui, ó, 4 menos 4 dá 0, então é um ácido fraco, ok? Então, aqui, ó, 3 menos 3, 0, é ácido fraco. Aqui, ó, 4 menos 3 é 1, então é ácido moderado.
Aqui a gente tem os exemplos. O ácido nítrico, 3 menos 1. Ó. 3 menos 1 é forte. Então, se ele estiver na escala 2, ele é forte. Se ele estiver na escala 1, ele é moderado. Se ele estiver 0, é fraco. Então, basta você diminuir a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio e você vai ter a força dos ácidos. Ok? Tá bom. Por hoje é só.